amores, sejam bem-vindas a mais um episódio do Share com Elas, um podcast feito para mulheres. E olha só, hoje no nosso episódio nós temos aqui o patrocinador master, que na verdade está patrocinando toda a temporada do Share com Elas, que é a Salas, né? A Salas Incorporadora, que é uma empresa que tem orgulho de ser aqui de Rondonópolis e que está há 38 anos construindo imóveis que, além de proporcionar muito conforto para quem mora, também apresentam um alto índice de valorização. A Salas é muito conhecida pela sua tradição, qualidade e pontualidade. E hoje tem imóveis residenciais e comerciais que atendem diferentes perfis de clientes em regiões como Vila Aurora, Jardim Santa Marta e Centro. Então, para você que está procurando um imóvel, é só acessar www.salas.com.br e conhecer as melhores opções da nossa cidade. E se você está aí assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, assina todas as notificações, nos sigam nas redes sociais também, que é o Share com Elas. Hoje nós estamos num formato super bacana de talk show para falar sobre o agro aqui do Mato Grosso. E claro que eu trouxe mulheres incríveis dessa temática, por que não, né? Mulheres também estão, afinal, mulheres estão onde a gente quiser, não é mesmo? Então, gente, eu vou ler uma matéria aqui, uma introdução super bacana, que fala do agro aqui do nosso estado e fala um pouquinho também do papel da mulher nessa temática. O Mato Grosso é o estado brasileiro com maior valor bruto da produção agropecuária. Dados da SEDEC que apontam que a nossa participação ocupa 18% no cenário nacional. Nesse universo predominantemente masculino, a presença feminina tem sido cada vez mais forte em diferentes posições, seja como arrendatárias de terras ou ocupando cargos em empresas como diretoras, gerentes, zootecnistas, veterinárias, entre outros. Segundo o levantamento do IBGE, a liderança feminina corresponde a 19%. Já na agropecuária, as mulheres são responsáveis pela produção de 30 milhões de hectares, algo em torno de 8,5% de toda a área ocupada por sítios e fazendas. O número pode até parecer baixo, mas já representa um crescimento de 6% em 11 anos. E essa conquista traz um gostinho de vitória dupla. A de ver a força de trabalho feminina no campo, o que até pouco tempo atrás era restrito apenas às esposas que apoiavam o seu marido no cenário rural, e ao fato de estarmos cada vez mais próximas de um ambiente de equidade nas empresas, onde mulheres e homens possuem as mesmas qualificações, condições e remunerações de trabalho. É o cenário ideal, né? Então, para esse episódio, eu trouxe 3 convidadas de peso. São mulheres maravilhosas. E vai um tempinho aqui para eu apresentar elas, porque o currículo de cada uma é extenso, viu, gente? Então, hoje nós temos aqui a Andressa Santos, formada em Administração com MBA em Gestão de Vendas, Marketing e Inteligência de Mercado, gerente de Comunicação e Marketing do Grupo Fertimig e responsável pela gestão e criação das estratégias de vendas e marketing do grupo, completando nesse ano 15 anos de carreira na empresa. Obrigada pela presença, Andressa. Obrigada pelo convite, Nath. Que bom, né, que a gente pode falar um pouquinho sobre esse ramo que vem crescendo no Brasil e no nosso estado e mostrar que as mulheres estão aí, né, cada vez mais fortes, dedicadas e ocupando o espaço delas. Sim, verdade. Obrigada. Temos aqui também a Carol Garcia, que é jornalista graduada em Comunicação Social pela UFMT, atuante no mercado há 22 anos, pós-graduada em Comunicação e Marketing, coach e analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Foi gerente de comunicação e marketing da AproSoja Mato Grosso, coordenadora de comunicação da AproSoja Brasil, assessora de comunicação da Acrimate e presta serviços para outras grandes instituições do agronegócio e empresas do setor. É vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo em sua 7ª edição na categoria de telejornalismo. Primeiramente, parabéns, né, amiga? Que currículo! Obrigada por você estar aqui hoje, por
estar aqui abrilhantando o nosso episódio, somando com a gente, com essas mulheres incríveis e com a sua história também. Obrigada, Nath. Obrigada a todos. Eu até brinquei com o Eduardo. Corta isso, por favor. Eu mandei o que eu tinha. Corta. Agradecer também pelas meninas, as nossas parceiras aqui. A gente até brincou que é quase um agro com elas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas é um prazer, né? Comunicação e agro, ao longo desses anos, caminhando tão juntos, né, Nath? E vai ser um privilégio falar sobre isso aqui hoje com vocês. Obrigada. Obrigada, amiga. E temos também a Denise Gavinho, que é formada em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduada em Gestão de Agronegócio, cursou o Programa de Desenvolvimento de Executivos na Fundação Dom Cabral, é Master na JDU, que é a Universidade John Deere, que engloba vários cursos de gestão, produtos e máquinas. Trabalha há 19 anos na Iguaçu Máquinas, concessionária John Deere, como diretora de pós-vendas. E um PS, gente, é a primeira mulher da rede John Deere a ocupar esse cargo. Sob sua gestão estão, mais de pasmem, 450 pessoas, entre gerentes, supervisores, vendedores e técnicos mecânicos. Tá bom para vocês? Obrigada, viu, Dê? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje. Eu espero contribuir com vocês e aprender um pouco mais, umas carinhas conhecidas. Volta e meia a gente se encontra em algum programa relacionado ao agro. Então, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bom, e esse programa é muito importante para mim, porque eu sou criada aí no campo, meu pai, minha família, eu venho de uma terceira geração já de pecuária. Então, desde a minha infância, eu tenho esse cenário como, assim, minha vida, né? E claro que aprendo cada vez mais, estou muito ligada a isso, tomando todo o conhecimento aí dos negócios da família, né? Esse ano a gente está se aprofundando muito mais, até para trazer conhecimento, para trazer atualização. Isso é muito importante, né? Para mim, para a família, enfim, para todo mundo. E é muito importante fazer isso hoje, trazer a comunicação para esse tema, porque nós precisamos falar do agro, né? E nós precisamos também incluir as mulheres, que há alguns anos não estavam tão inseridas ou estavam inseridas de outras formas e hoje estão muito, muito à frente. E eu queria saber de vocês três hoje aqui, qual que é a ligação de vocês com o agro propriamente dito. Se vocês quiserem fazer de lá para cá, de cá para lá, fiquem à vontade. Tá. Minha ligação com o agro é desde criança, né? Para falar a verdade. Meus avós são produtores por parte de mãe, né? E por parte de pai também, sempre trabalharam na roça, moraram no campo, moraram em fazenda, em sítios, até hoje eles moram, né? Então, desde criança eu tenho essa referência de curral, de vaca, de plantação, de terra, de brincar com tudo, assim, né? E meu pai, né, começou a trabalhar lá nos primórdios, lá em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, de onde é a nossa família, numa empresa que hoje é gigantesca, né, que é a Mage. Então, ele começou lá bem no início, trabalhou com São André, teve muitas referências do agro. E nisso foi crescendo, foi transferido e tudo mais. Então, desde que eu me lembro, desde que eu me recordo assim, de ter lembranças, eu sei o que é safra, eu sei o que é soja, eu sei o que é milho, eu sei o que é algodão, eu sei o que é uma plantação, uma terra. Então, a minha ligação realmente é de raiz, né? E vai fazer 19 anos esse ano a Fertimig, né? Que a gente tem, que é uma empresa familiar que meu pai construiu, né? Então, assim, a vida toda tô no agro, não tem como fugir, né? Hoje nós também somos produtores, nós plantamos um tempo eucalipto e hoje a gente planta milho, então é raiz, não adianta, é de berço. Legal. E você, Dê? Eu também tive uma infância já dentro de uma fazenda. Nossos finais de semana eram dentro de uma fazenda, então acompanhei meus avós e meus pais. Sempre trabalhamos com plantação e gado. E na parte de varejo, de maquinário agrícola e sementes, nos últimos 30 anos. Então, também, desde a minha infância, a gente está ligado de uma maneira ou de outra, ou produzindo, ou vendendo maquinário agrícola e semente para produtores. Então,
convivo nesse meio desde que eu me entendo por gente. Também viemos de São Miguel do Iguaçu. É uma cidade pequena, mas Nossa, que trouxe muita coincidência. gente para cá. Muita Caramba. coincidência. Acho que muitas pessoas de Rondonópolis são de É São Miguel do Paraná? Iguaçu, do Paraná. Aham. Meu avô, ele veio de Moarama. Ele veio para Campo Verde. Depois ele foi para Jaciara. Desbravadores do Mato Grosso, É. muita gente do sul. E São Miguel do Iguaçu, na verdade, trouxe uma leva de pessoas para cá na década de 80, no início de 80, final da década de 70, quando meu pai veio para cá também. Foi junto com esses produtores todos que começaram a plantar aqui no Mato Grosso. E a Iguaçu também veio logo em seguida. Então, os últimos 30 anos aí, a gente também trabalha com maquinário agrícola. Bem, diferente de vocês três, eu sou o contraponto aqui. Eu não tenho essa relação de infância com o agro, né? Minha família não veio dessa raiz do agro. E foi mesmo a final dos anos 90 ali, eu já prestes a colar grau, né? Então já estava finalizando a faculdade de jornalismo, de comunicação, que sempre foi a minha paixão. E foi mesmo uma lacuna. Eu comecei a enxergar uma lacuna no mercado. Porque naquela época, gente, isso a gente está falando de 20, 22 anos atrás, já se ouvia. Se hoje a gente escuta muitas meninas, vocês três aqui, o agro precisa falar, o agro precisa se comunicar. Imagina isso há 20, 25 anos atrás. Então eu fui ficando curiosa, fui tentando entender, saber, até que eu consegui fazer um freela, um job, para a Federação da Agricultura de Mato Grosso, a FAMATO, que até hoje ainda presta muito serviço para eles. E ali eu comecei a escrever para uma revista. E me apaixonei, até brinquei nos bastidores aqui com as meninas, estava contando que a minha primeira pauta, foi as principais pragas de lavoura de soja, milho e algodão. Eu passei 4 dias, assim, perdidaça, né? 4 foca, me formando ainda, dentro do laboratório de agronomia e veterinária da UFMT, lá em Cuiabá, que é onde eu fazia a faculdade. Então eu falei, ou eu vou me apaixonar aqui, ou eu nunca mais vou querer saber desse assunto. E foi assim realmente uma lacuna que eu vi, e foi aumentando, os espaços foram aumentando, e hoje, graças a Deus, a gente tem se tornado essa referência quando se fala no assunto, no tema, no agronegócio, porque não adianta dizer, é muito específico, a gente vê muita gente hoje em todos os setores, né? Que é outra coisa que a gente estava comentando, o agro ele não é à toa que ele é das maiores molas propulsoras da nossa economia, porque a cadeia é gigantesca, então tem espaço para todo mundo. Então, você imagina se só os produtores rurais trabalhassem para o agro, que contrassenso seria esse, né? Então, nós como fornecedores do agro, eu até brinco, mas você é produtora? Sou, de conteúdo para o agro. Com certeza. Né? Então não deixa de ser. Então essa é a minha relação mesmo. Ela já veio profissional e hoje está no meu DNA profissional, né? Porque lá atrás, antes mesmo de pegar o canudo, eu já estava inserida no contexto. Sim, e nós estamos no polo, então é meio difícil sair, né, dessa temática, desse mundo do agro. Nós somos muito fortes aqui, então é bem isso mesmo. Bom, e hoje aqui nós estamos com mulheres que ocupam cargos de liderança, né? Vocês são mulheres incríveis, cada uma aí na sua referência, cada uma na sua empresa, no seu trabalho, sendo referência. Mas a gente não pode esquecer também da presença feminina nos cargos operacionais, né? Que existe uma necessidade de adaptação também das empresas e fazendas para receber essas mulheres. Eu falo também pelo fato de ter, por exemplo, uma falta de estrutura em alojamento, né, em banheiro, que hoje a gente sabe que é uma realidade bem comum aqui. E hoje em dia, vocês conseguem perceber essas mudanças na fazenda? Vocês conseguem ver que isso vem melhorado? Isso realmente está acontecendo? As fazendas estão se adaptando para esse público? Vou começar. Eu acredito que tem melhorado, porém ainda é uma grande minoria em relação a isso, né? No Agro com Elas a gente teve uma pergunta sobre isso, né? E ainda uma produtora que estava lá, ela falou que ela sente falta disso, que inclusive na própria fazenda dela não tinha, né?
ela como produtora não tinha esse alojamento, esse banheiro, né? Essa estrutura para receber mulher, que a gente sabe que é diferente. Como a Nath falou no começo, é um ambiente predominantemente masculino. E aí, como que a gente vai se preparar para isso? Eu vejo mudanças, mas ainda um longo caminho a ser percorrido. Lá na nossa fazenda a gente tem banheiros separados, alojamentos, né, para separar também. Porém, a gente não tem mulheres ainda na área operacional, né? Eu vejo que ainda é uma coisa que precisamos buscar, né? Até às vezes as próprias meninas, né, de faculdade, essas coisas, elas ficam com receio, né? Então, além da gente fazer mais estrutura para isso, é divulgar que existe, né? Como tudo, Com a certeza. comunicação. Divulgar que existe para que as próprias meninas, né, as mulheres do futuro fiquem com segurança de poder se candidatar, Sim. de poder buscar, né? Então, eu acredito sim que é um cenário que está em mudança, ainda pequeno, né? Ainda Minha tem visão. muito para melhorar, Isso, né? muito. Nessa questão de estrutura, operacional e tudo, né? Para receber mulher. Essa é a visão que eu tenho. Eu vejo que o número tem aumentado em todos os segmentos, na verdade, dentro do agro de mulheres. Por exemplo, eu tenho recebido muitos mais currículos de mulheres para trabalhar em todas as áreas da Iguaçu. Então, seja para almoxarife, por exemplo, guardando peças, ou para técnico mecânico, que também era uma profissão predominantemente masculina. Então, elas já saem de uma faculdade de técnico agrícola ou de agrocomputação, que está tendo bastante agora também, que é mais ligada à tecnologia do agro. Então, a gente tem recebido mais currículos femininos para essas áreas também, enquanto antes era mais para áreas administrativas, ou da contabilidade, ou financeiro dentro da empresa. E agora a gente percebe um aumento dessas mulheres nessas áreas também técnicas. Dentro da rede John Deere, hoje, a gente tem 3 ou 4 técnicas mecânicas mulheres apenas, né? Dentro de um universo muito grande de técnicos. Então, que seria onde a gente precisaria de uma estrutura diferente dentro de uma fazenda, por exemplo. Os meus técnicos, eles estão sempre nas fazendas, e um alojamento é 100% masculino dentro da fazenda. Mas a gente já percebe uma receptividade com a mulher. Não nessa questão de dormir e tal na fazenda, mas a receptividade de aceitar ordens de uma mulher, ou de aceitar um conselho, uma sugestão em relação ao conserto de uma máquina, ou a um barulho, ou a um diagnóstico de um equipamento. Então, a gente, aos poucos, consegue perceber o feminino ali dentro, mostrando uma capacidade de colaborar, né? Não apenas pelo sexo feminino e masculino, mas uma capacidade de também se formar e entender desse assunto e contribuir nas fazendas ou nas concessionárias, enfim, que atendem. Isso eu consigo perceber, mas realmente a parte de infraestrutura eu acho que a gente ainda está engatinhando. E você sabe, Nath, que o que eu vejo que vai mudar muito esse cenário é uma comunicação vertical para se tornar algo horizontal. Como assim? Aí eu saber até se vocês concordam com isso, porque vai ser proporcional à atuação das mulheres em cargos de liderança. Porque quanto mais mulheres, como a Denise, como a Andressa, que já estão, né, eu tenho uma agência de comunicação, então assim, a minha interferência, no caso, nessa área não existe, mas nós ajudando a divulgar e a propagar. Mas, assim, quanto mais mulheres ocuparem esses cargos de liderança, mais clareza, a visão vai ampliar de ver essa necessidade. Porque, por exemplo, o homem ali, ele realmente tem uma visão um pouco mais limitada, talvez, nesse sentido de pensar nas mulheres, na ocupação das mulheres. Mas quando as mulheres vêm, aí é o que eu falo, a liderança vertical, de cima para baixo. Aí começa a ver algo linear. Olha, se está chegando mais currículo, então vamos começar a pensar, mas você vê, isso é uma visão da mulher muitas vezes, essa percepção. Então, eu acredito que a mudança dentro do agro, ela passa necessariamente pela ocupação de mais cargos de liderança pelas mulheres, que aí elas vão ter essa dimensão. Não sei se vocês concordam, mas é quase que uma reação em cadeia, assim, né? Sim, para ter mais o olhar da mulher até na tomada de decisão, no caso das infraestruturas, né? Bom, e segundo o blog Singenta Digital, uma publicação de 2020 sobre mulheres no agro,
Superando as desigualdades, existem no Brasil 288 faculdades oferecendo cursos de agronomia e até pouco tempo o curso era considerado um reduto exclusivamente masculino. Segundo o levantamento do CREA, existem quase 109 mil engenheiros agrônomos formados, sendo deste total 88.594 homens e apenas 20.348 mulheres. Claro que aqui a gente tem um recorte nos profissionais de agronomia e sabemos que existem inúmeras outras profissões também que atendem o setor. Mas eu queria saber de vocês, se vocês acreditam que a gente vai chegar num cenário onde esses números fiquem perto, né, assim, fiquem pelo menos perto de ficarem iguais, de homens e mulheres trabalhando no agro. É um sonho ideal. Eu penso que a gente sempre tem que ser positiva e ter esperança de que isso vai acontecer. E com esse crescimento, né, igual da reportagem falando de que nós crescemos nesses 11 anos, eu tenho fé, sim, de que isso vai mudar cada vez mais, né? Mais mulheres se interessando pela área, se interessando pelos cursos, se interessando pelo ramo. E, como a Carol falou, né, verticalizando isso, a gente consegue equiparar, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que, sim, a gente vai chegar lá. Eu tenho fé. Sim, legal. E vou trabalhar para isso. Vamos todas. Vamos. Eu vejo uma diferença hoje, por exemplo, neste número, chegando mais próximo. Há, sei lá, 15 anos atrás, a gente tinha algumas clientes mulheres pontuais, sempre com alguma história relacionada o marido morreu, ela é viúva e hoje ela toca a fazenda. Ou o pai não tinha nenhum filho homem, então acabou sobrando para ela e agora ela toca. Mas eram alguns casos pontuais. Hoje a gente já percebe muitas mulheres com poder de decisão no agro, que vão negociar equipamentos, que tratam de negócios grandes, de altos valores, e ela que toma a decisão, ela que assina, ela que escolhe a marca do equipamento, ela escolhe a semente, ela escolhe todo o fertilizante que ela vai comprar. Então, hoje eu já vejo um aumento nesse sentido, a gente já consegue ter um grupo de mulheres, quando a gente quer, por exemplo, fazer um estudo de clientes, de tipos de clientes, a gente consegue já estudar as mulheres como um grupo grande, já não é mais uma exceção, um caso ou outro. Então, ela já tem que ser pensada de uma forma de como atender melhor. Eu falo agora como comércio, né? Quando você estuda perfil de cliente, por exemplo, ela já é um grupo a ser considerado. Então, eu acho que esse número está cada vez mais próximo e ele depende muito do interesse das pessoas e de se formarem e se especializarem para realmente contribuir com aquilo. Então, você mostra capacidade para tomar decisões e para fazer o negócio crescer em todas as áreas, né? Daqui a pouco a gente não vai mais estar precisando falar de mulheres do agro como um capítulo. É uma coisa natural, se você é mulher ou homem, isso é independente. Você tem que ser um bom profissional, um bom produtor rural, né? É um sonho, mas acho que está próximo. Vou pegar um gancho nessa sua última fala, que é algo que eu gosto bastante de citar. Até no Agro com Elas eu falei isso, que é o que a Norma Gatto diz. Que a Norma é um referencial para as, né? Tanto que, acho que desde o primeiro Mulheres no Agro, que é o grande congresso que acontece em São Paulo, com esse foco, a Norma foi a grande homenageada e ela é um ícone para a gente, né? Quando se fala em mulheres no agro. E ela fala exatamente isso, que a gente precisa começar a ver que é independente de gênero, se é competente, pronto, vai ter espaço. Mas, enquanto isso ainda é uma semente, o que eu percebo, assim, Nath, meninas, trabalhando muito com as entidades representativas do setor, né? A Prosmate, a Acrimate, a ProSoja, a Sociedade Brasileira Rural, que hoje tem uma mulher presidente, né? Que é a Teca, que é uma grande representação. Isso tem dado mais voz e tem empoderado mais, né, um termo que já até caiu em desuso, mas é ainda a palavra que acho que caberia aqui, que é transmitindo essa força para a mulher. Ei, você pode também. Porque eu me lembro, por exemplo, de pegar cargos de diretoria em que era uma mulher e ela não tinha voz na diretoria, eu ficava indignado com aquilo. Então, ela estava ali só para compor, tipo os 30% de cota política. Ah, vamos colocar uma mulher porque vai dar um charme, vai dar um molho ali na diretoria, mas não tinha voz. Então, assim,
peraí, até quando vai ser usado? Então, isso já mudou bastante. E não só mudou, como tem outra percepção também, que é o interesse delas, que é isso que a Denise falou. Então, assim, tem que ter um interesse também. Mas, de novo, a comunicação vertical, eu acredito que ela é fundamental para esse processo, do incentivo, do estímulo. E para fechar, uma coisa que eu acho muito bacana das entidades de classe hoje, que a gente vê tanto a AproSoja quanto a FAMATO, o Senar ali, eles têm muito esses programas de sucessão, que têm incentivado muito os filhos a virem participar. Né? Então, eu estou aqui com 3 filhas de produtores. Um exemplo, eu não sei se lá atrás, na infância, vocês imaginavam, por exemplo, que vocês iam se interessar pela fazenda, porque houve um processo de migração muito grande dos jovens que viviam nas fazendas para a capital, para fazer faculdade, e não queria nem saber. Eu ouço muito esses relatos, né? E como eu sempre acompanho os programas, se é uma delas aí, ó, tem um depoimento aqui, ó. Imagina a fazenda, não. Aí depois, talvez na fase adulta, quando o pai começa... que a maturidade, você entende aquilo começa como a ver como um negócio da família. É. Eu sou uma herdeira, então assim, eu preciso começar a olhar com mais amor. Meu pai deu sangue naquele negócio, aí começa a mudar essa percepção. Então, por isso, eu acredito que também está havendo esse maior interesse dentro das próprias famílias de produtores. Com certeza, eu também me sou coloco. Sou uma dessas. Eu falo que é muito difícil a gente decidir a vida quando sai do ensino médio, né? Nossa, acho que deveria ser proibido. Eu também acho. Com 16 anos você escolheu o rumo da sua vida para sempre. Justamente. E eu era um ano adiantada, realmente, eu terminei meu 3º ano com 16 anos. Eu também. Aí eu falei, gente, e agora, né? E pelo meu pai já ter a Fertimig na época, né, e trabalhar com tudo isso e tal, eu falei, e agora o que eu vou fazer? E aí, um sobrinho dele falou assim, por que você não faz agronomia? Eu falei, será? Aí fiz um semestre. Por quê? Eu cheguei lá, 16 anos, gente, minha cabeça era desse tamanho. A gente não enxerga o tamanho que a abrangência que tem a agronomia. Não mesmo. Não enxerga. E aí eu entrei e comecei a fazer aquele curso, falei assim, eu não vou trabalhar em fazenda coisa nenhuma, não quero saber disso, que eu não sei o quê. Não... Meu Deus, eu vou trabalhar, se é para trabalhar com agronomia, eu vou trabalhar em laboratório. Vou pesquisar, vou não sei o quê. Mas eu odiava química. Gente, como que eu vou trabalhar no laboratório se eu odeio química? Não tem como. Aí eu peguei, fiz 6 meses, falei, não dá, não é isso que eu quero, não adianta. Aí meu pai falou assim, então beleza, vem trabalhar comigo, depois se decide. Aí foi quando eu comecei a trabalhar na Fertimig e tal, trabalhei 6 meses. E é por isso que eu falo da importância do jovem trabalhar. Gente, é outra visão, outra cabeça, outra coisa. E comecei a trabalhar no administrativo, fiz administração, mas mesmo assim não olhava o negócio da Fertimig como assim, nossa, vou trabalhar nisso aqui, agro, não sei o que e tal. Mas a paixão foi despertando, né? Com o passar do tempo, com a maturidade chegando, entendendo mais o negócio. E hoje eu sou apaixonada no que eu faço, né? Dentro do marketing e dentro do agro. Conhecer, saber qual produto usar, qual produto não usar. Eu falo, meu Deus, por que eu não terminei agronomia? Fez o pai passar a raiva à toa. Hoje sei até a tabela periódica, gente. E aí, o que acontece? É porque a gente tem muito uma noção de escola. Tipo, eu não gosto de matemática, eu não vou fazer isso. Né? É muito além, é muito mais que isso. Mas a gente não tem maturidade mesmo. Não tem. Mas hoje eu sou muito feliz com o que eu faço e realmente tenho essa visão de cuidar do que é nosso, do que foi construído. Nós somos em 4 irmãs, né? E dessas 4, 2 trabalham, eu e a Raquel, a gente trabalha na Fertimig. As outras 2 são de outras áreas, mas tem um pezinho ali também, sabe? Então, entender que nós somos sucessoras e abraçar isso como a causa, né? Então, com certeza. Cresçam, amadureçam, dá certo. É verdade. Eu assisti um TED Talk de uma mulher chamada Marlene Caiute. E ela o marido dela, acho que ele morreu, e aí ela ficou viúva e tomou conta dos negócios da família, né? E aí ela chegou no peão lá e falou, a partir de agora você vai fazer isso, isso e isso, né? E aí ele falou para ela bem aquilo que você falou. Eu não obedeço mulher, eu não recebo ordens de mulher. E aí ela falou, então tá, então você não trabalha mais para mim, pode ir embora, tchau. E aí ela contratou outro funcionário depois, né, e a fazenda dela era de leite. E ela contratou outro funcionário
E hoje ela é palestrante, hoje ela também é pecuarista. Ela venceu o prêmio de Mulher de Negócios, é uma referência aí de empreendedorismo feminino também, super legal, ela cresceu bastante. Eu queria saber de vocês se vocês já passaram por alguma situação assim, nesse mundo, talvez no passado ou se hoje vocês acham que ainda tem como presenciar, acredito que tem, né, como em todo lugar, presenciar esse tipo de comportamento de homens que não respeitam a gente no mercado do agro. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Quer começar, Denise? Bom, eu acredito que em qualquer situação, né, ainda existe, infelizmente, discriminação por gênero, né, e o fato de ser mulher incomoda, né, as pessoas. As pessoas não, algumas, né. Eu nunca sofri diretamente com palavras, mas com olhares, com, né, cutucadas, já. Por exemplo, a gente trabalha muito com evento, né? A gente faz rodadas técnicas, palestras, em campo, na fazenda, ou a gente junta um grupo de produtores e geralmente a gente faz ali, né, um networking, conversa e não sei o quê, e através da abordagem a gente sente, né, algumas pessoas mais velhas, né, que tipo assim, quem é você? Por que você? Né? Por que você está fazendo a abertura de um evento? Né? Nesse sentido. Nunca diretamente, mas a gente sabe quando sente. Né? A gente sente quando tem isso. Mas uma coisa que eu aprendi é que isso só me motiva. Né? Não me derruba, não fico chateada, nem nada. Isso me motiva para a gente fazer mais e melhor, né? E tocar isso em frente. E eu falo também que a gente tem que, às vezes, trabalhar o dobro para mostrar que a gente é capaz, quando não precisaria, né? Só a competência ali, a gente sabe. E se você tem um errinho, você é lembrada por aquele errinho, né? Por aquele esquecimento, ou enfim. Tudo é somatizado. Tudo é somatizado, né? Mas diretamente a mim, não. Aliás, já por telefone, porque antes do marketing eu trabalhei com faturamento. Dentro da Fertimig, e ele dava muito com o produtor direto pelo telefone. Minha nota, meu caminhão, meu não sei o quê, né? Então, eu já escutei muita coisa. Não sei por que põe essas meninas para ficar fazendo essas coisas, né? Nesse sentido, né? Mas também tentando sempre entrar por aqui, sai por ali, e fala, então tá bom, senhor, mais tarde a gente se fala, obrigada, tchau. Faz a pêssega, obrigada. Faz egípcio. E é isso, assim, mas diretamente não. Acho que a Denise, por lidar diretamente, talvez, não sei, Denise, também, ou não. Na verdade, eu particularmente, não, nunca passei. Algumas situações, assim, mais delicadas apenas, às vezes um pouco até pela sucessão, então por você ser filha do dono da empresa, também existe às vezes algumas barreiras, e você precisa provar realmente uma capacidade de estar ali. Eu conquistei este lugar, né? Eu conquistei este papel aqui hoje. Eu aprendi muito desde que eu entrei na Iguaçu a trabalhar, a fazer compras, a olhar peças, quando eu assumi os novos departamentos também. Eu sempre procurei entender sobre aquilo que eu estava fazendo para colaborar realmente com todos, trazer a equipe para o meu lado. Então, eu tenho que fazer um esforço, às vezes, um pouco maior nesse sentido, de provar capacidade realmente. Mas eu já presenciei em outras colaboradoras da Iguaçu algumas situações um pouco mais delicadas. A gente tem uma funcionária na área técnica, por exemplo, e ela resolve os problemas que os técnicos não conseguem resolver, porque ela tem acesso a um banco de dados muito grande de problemas em maquinários, né, por repetição, um histórico muito grande em acesso ali na frente dela. Então, muitas vezes, existe um certo preconceito no sentido assim, não tem um homem aí não para eu conversar, acho que você não vai conseguir resolver meu problema. Ela fala, me dá uma chance aí, que eu acho que eu consigo. E ela consegue, né? Então, ela é uma pessoa extremamente capaz e, aos poucos, foi também conquistando seu espaço dentro da Iguaçu. Hoje, os técnicos recorrem muito a ela para problemas, às vezes, complicadíssimos em maquinário. As máquinas vêm cada vez com mais tecnologia, então você tem que estar bastante atualizado para resolver esse tipo de problema. E ela é uma pessoa que colabora muito na equipe.
Mas eu, particularmente, dentro da Iguaçu e com os clientes também, sempre fui bastante respeitada, assim, talvez porque eu não cheguei ali já em um cargo de liderança. Eu entrei e aprendi muito na empresa. Passei por vários departamentos, tive muitos chefes, né, antes de chegar ao meu pai. Não era um acesso direto. Então, eu realmente me sinto melhor no papel de sucessora do que de herdeira. E sempre fui tratada dessa forma e treinada para assumir. Meu pai fala, sucessão não é substituição. Ele continua trabalhando com a gente, mas a sucessão da empresa já foi feita. Hoje, eu e meus irmãos, a gente toma a maioria das decisões, a gente toca a empresa que foi feita pelo meu pai nesses últimos 32 anos. Então, a sucessão está sendo feita dessa forma natural e a gente vai conquistando um espaço. Cada um dos meus irmãos toca uma área diferente da empresa, a gente trabalha muito bem juntos até então. Brincando aí, queridos. Mas isso está sendo feito de uma forma tranquila e sem... O meu pai já foi uma pessoa que permitiu que isso acontecesse. Ele nunca foi machista, então ele nunca preferiu o meu irmão. Meu irmão nunca teve mais regalias, ou salário maior, ou mais poder de autonomia ou de decisão. A gente sempre foi tratado igual, os três. Então, isso traz um conforto e uma segurança para a gente trabalhar também. Sim. No meu caso, são duas situações. Primeiro, por não ser produtora, não, né, ser raiz. Também não sou Nutella, não, tá, gente? Por ser comunicadora, jornalista, então a gente, principalmente no início, que a gente chega muito sedento e quer aprender, então, lá vem aquela chata, ou então não entende nada. E ser mulher, né? Então, assim, alguns momentos, por exemplo, eu fazia muito, enquanto repórter, na época, Globo Rural era diário, então tinha muita demanda de Globo Rural. Então, ir muito para as fazendas, mas sempre acompanhada por homens, que eram da equipe. Então, isso me dava uma certa segurança. Lá atrás, tinha muito, sempre teve muita piada, muita conversinha, né? Mas era uma coisa distante. Quando eu venho focar na assessoria de comunicação, nas estratégias e tal, então eu senti um pouco mais isso, o assédio de uma forma mais intensa. Então, por exemplo, eu tinha uma empresa que eu fui sócia, fundadora, né, junto com o meu ex-sócio, que era meu ex-marido, e quando nós começamos, eu falava muito isso para ele, nós vamos ser a maior carteira agro do Centro-Oeste. Eu já tinha essa visão, porque já vinha galgando 10, 12 anos de carreira, quando surgiu a agência. E eu falava isso muito para ele, e as coisas foram acontecendo. Mas o que eu fazia? Já conhecendo alguns perfis, tinha situações que eu não atendia o cliente. Então, eu era a estratégia, eu era o acesso com a imprensa, quando era assessoria de imprensa, mas ele era o atendimento. Então, eu já não ia, até para evitar isso. Tem um homem para falar comigo, então a gente fazia muito essa dobradinha. Com o rompimento da sociedade, quando eu abri a KG, Inteligência e Comunicação, que aí é a minha, já foi num outro patamar. Então, assim, já mais conhecida, já rodada pelas entidades de classe. Então, eu percebi essa diminuição e praticamente hoje em dia eu não sofro isso, pelo contrário. Eu faço muita apresentação de eventos também e, às vezes, eles fazem questão de que sejam mulheres, até para quebrar. Então, hoje, o agro... as lideranças, principalmente quando tem mulheres à frente, já veem a presença da mulher como uma estratégia de venda também. Né? Não vou falar marketing, que seria no sentido pejorativo, mas como uma estratégia de conexão, sabendo que as mulheres estão tomando mais frente, então automaticamente já querem mais mulheres na apresentação, na condução, na preparação. E então, sofri muito com isso, Nath, mas aí que está, a maturidade vai te ensinando a lidar. Então, nunca fui para confronto, nunca fui, não. Aguentava, porque era uma paixão, mas assim, de entrar em caminhonete, comitiva, ir para fazendas e ficar 10 dias fora de casa. A gente passa por isso, né? Então, mas não é nada que a gente não tire de letra quando você gosta do negócio. Resiliência, né? Bom, aí agora eu vou fazer algumas perguntas direcionadas para vocês, mas como eu falei, vocês podem interagir tranquilo. Denise, eu sei que a Iguaçu Máquinas cria várias ações para promover a equidade, né, que a gente tanto está falando aqui. E, inclusive, foi a primeira concessionária a organizar uma viagem técnica só para mulheres no exterior. Eu queria que você contasse para a gente quais outras e como essas ações impactam tanto dentro da empresa quanto também da sociedade.
Essa viagem, ela ficou bastante famosa, assim, conhecida na rede John Deere também, na rede de concessionários, porque foi a primeira. Mas desde então, a gente se consolidou a fazer grupos com mulheres para viagens técnicas. E viagem técnica exatamente igual à viagem do homem, o que é interessante, ou igual às viagens mistas que a gente fazia, que eram predominantemente masculinas, mas poderia ir mulher também. Porque não é uma viagem que daí inclui um passeio a mais para compras. Não, ela tinha exatamente a mesma quantidade de dias de compras do que a Mulher viagem quer comprar. masculina. Adora, né? Ai, gente, que absurdo. É igual aquelas palestras técnicas, daí você vai falar de maquiagem, porque tem mulher. Eu falo, Ai, não faz nossa. isso comigo. Eu quero saber sobre equipamento. Sim, se eu quisesse Mas- saber sobre maquiagem, eu ia em Aqui. um congresso de maquiagem. Exatamente. Então começamos a fazer essas viagens realmente iguais às viagens mistas, mas para grupos exclusivamente femininos. E foi um sucesso a viagem. Já teve algumas outras edições. Eu fui junto com elas na primeira. Muitas clientes bacanas que até hoje pedem, vamos fazer mais uma, porque às vezes um outro evento que a gente faz, por exemplo, para eu exemplificar o que eu ia dizer agora, é uma Mulheres no Campo, que a gente chama, né? A gente faz um dia de campo com as mulheres agricultoras e tem sempre uma palestra técnica de algum instrutor certificado nosso sobre algum equipamento, ou sobre pulverização, ou sobre alguma etapa de plantio ou de colheita, e sempre algum tema interessante. E esse que é o que eu falo às vezes. Por que não fazer ela mista? Poderia ser também dias de campo. Existem muitas clínicas que participam mulheres e homens, mas às vezes alguns eventos exclusivamente femininos, eles deixam as mulheres um pouco mais à vontade para algumas perguntas, por exemplo. Com certeza. Principalmente as mulheres que estão iniciando no agro. Às vezes ficam um pouco mais constrangidas ou limitadas de perguntar em frente aos homens. Sim. Ou às vezes tem funcionários ali da fazenda com muita experiência, tira aquele sarrinho e tal. Então você deixa só mulheres no ambiente, é um ambiente técnico, é de aprendizado mesmo, mas você deixa as pessoas mais à vontade para perguntar. Então esse é um outro evento que a gente tem muito carinho por ele também, que é Mulheres no Campo, também é um sucesso, sempre com muitas amigas e clientes assim presentes. Legal, esse eu não conhecia, vou pesquisar sobre, Sim, muito legal. vale a pena para vocês participarem Sim, também. muito Eu legal. fui esse ano. Ela já Isso foi foi. perto do simpósio Nutripura, não foi? Foi. Porque eu lembro que eu Em março, mais conheci ou a menos. menina pecuária, Mulheres na Isso, Pecuária, foi que no ela mesmo- estava lá. Foi no mesmo final de semana, inclusive. As meninas da Agroligadas também, que é um grupo muito É legal um aqui. por ano? A Um Mulheres por no ano em Campo? cada loja, né? Então, a gente tá. faz 13 por ano, mas para cada região tem só um por ano. Entendi. Mas esse também é um dos eventos. Então, a Iguaçu, ela procura promover esse tipo de evento para contribuir, na verdade, tecnicamente, com as mulheres que são clientes nossas e que são produtoras. Ou, às vezes, que trabalham mais no back-office, mas que também, de alguma maneira, estão ligadas ao agro, né? E acho que até para unir essas mulheres do agro, né? Tem a Agro Ligadas também, que é um movimento super legal aqui também. Eu achei muito bacana, eu não conhecia. Eu conheci no evento que eu fui da Fertimig e achei super bacana. Então, acho que é muito importante esses eventos para a gente até se conectar, é bem legal. Andressa, inclusive participei, né, do simpósio esse ano e eu escutei muito sobre a importância de falarmos mais sobre o agro, né? Eu estou percebendo que atualmente vem crescendo os eventos, as palestras, as feiras, principalmente agora que a gente está voltando, né, com os eventos. Então, esse ano já tiveram vários super legais e voltadas aí para esse assunto, que inclusive a Andressa também organiza um evento que se chama Agro com Elas. Eu tive a oportunidade de participar dele esse ano e foi muito, muito legal, muito gratificante ver a quantidade de mulheres envolvidas. Eu não imaginava que teriam tantas mulheres. Então, como que surgiu essa ideia de criar o Agro com Elas e como está sendo a repercussão desse evento? Eu sei que já teve um em 2019, aí tivemos uma pausa, né, por conta da pandemia, e esse ano tivemos a volta. E como que foi? Bom, Agro com Elas, uma sementinha que foi plantada no meu coração da minha irmã. A gente participou do CNA, né, que é o Congresso Nacional, na verdade, Congresso Nacional das Mulheres, CNM, né, desculpa, que aconteceu em São Paulo, em outubro de 2019. A gente participou desse evento em São Paulo. Quando a gente chegou naquele ambiente, daquele monte de mulher do Brasil inteiro, sabe, assim, falando sobre o agro, defendendo várias culturas, coisas que a gente nem imaginava, né, que poderia acontecer, porque às vezes a gente vive dentro de uma bolha, mesmo que dentro do agro, né?
Eu olhei aquilo e falei, cara, eu falei, meu Deus, por que em São Paulo? Né? Por que em São Paulo? Por que não aqui no polo, né? Justamente. Eu falava assim, eu entendo, São Paulo, né? De voos, tudo logisticamente melhor. Mas eu fiquei pensando, por que não um lá em Rondonópolis, não no Mato Grosso, sabe? E vim com essa sementinha, né, plantada no meu coração. Minha irmã foi junto e a gente ficou conversando. A Cássia, também uma colaboradora, foi com a gente. E aí, a gente pensando lá, matutando, eu falei assim, vamos fazer um aqui em Rondonópolis, nem que for pequenininho, um mini Congresso Nacional das Mulheres. Um mini Congresso Nacional, não, um regional, né? Por que não? E a gente foi conversando e tal, e o formato lá era de feira também, tinha feira, estandes, eram várias palestras, eram 2 dias, né? Com certeza muito maior, mais de 500 mulheres juntas. Eu falei, vamos fazer um mini, vamos começar. Né? E a gente começou a desenhar, buscar parceiros também, né? E foi aí que a gente pensou, vamos buscar parceiros que são diretamente ligados ao agro, né? Maquinário, transporte, sementeira e coisas que a gente sabe que é do agro, mas que às vezes a gente esquece, né? Cosmético, roupa, né? Coisas que dependem do agro. E aí a gente buscou esses parceiros, né? Iguaçu é uma parceira nossa. E aí a gente propôs, a gente mostrou a ideia e foi muito abraçada, né? Nossa primeira edição foi em março de 2020, dia 14 de março, nunca me esqueço, porque no dia 16 de março tudo fechou por conta da pandemia. Nossa. Dia 14 de março. Esquecer essa data. Isso, dia 14 de março de 2020 foi nossa primeira edição e foi um sucesso. Foi, assim, mais do que a gente podia imaginar, né, Carol? Foi, assim, a gente estava programando para 100 pessoas e a gente teve quase 200 pessoas, porque não pôde mais, porque no lugar não cabia. E a repercussão foi ótima, assim, foi maravilhoso. Eu fui importada, que eu estava em Cuiabá e vim, né? Eu apresentei o projeto para a Carol e a Carol falou, não, eu quero, não sei o quê, vamos embora, vamos junto, por ser uma comunicadora do agro e defender, né, tudo isso. E aí tivemos a pandemia, ficamos sem em 2021, e aí veio, bora fazer de novo 2022, vamos fazer. Carol, vamos. Pessoal da Iguaçu, vamos todo mundo. Aí a gente migrou para um lugar maior, né, um cenário diferente e tudo mais. E a ideia realmente é fazer esse link, sabe? E mostrar que o agro não é só campo, não é só botina, não é só chapéu e fazenda, né? Mostrar que a mulher está ali, tanto na liderança, quanto no administrativo, no RH, comunicando, as próprias produtoras, né, mostrar que cada vez mais tem crescido, né, esse ramo, e mostrar também um pouquinho do jovem. A gente faz essa miscigenação, né, faculdade junto. Esse ano a gente trouxe a Lígia Pedrini, que é uma produtora lá de Diamantino, nova, jovem. Amei conhecer né, uma querida sucessora. Dela, super jovem, mas nossa, tem um background super Justamente, legal. Agrônoma, sucessora. Então, mostrar que dá certo, sabe? E fazer essa conexão, esse link, que também é uma das da missão da Agroligadas, né? Fazer esse link do campo com a cidade. Que o agro está presente na roupa que você veste, na maquiagem que você usa, na sua comida, né? Em tudo que, se você for pensar, tem lá um pontinho do agro, sabe? Eu sou muito feliz em fazer esse evento, não posso falar pioneira, né? Mas, assim, trazer cada vez mais a importância da mulher, né, nesse cenário e virar tradição, né? E se Deus quiser, ano que vem a gente tem de novo. Legal, né? Muito bom. Crescer cada vez mais. Eu amei participar, foi muito legal. Fiquei muito legal feliz. Mesmo. Né? Esse ano a gente teve 300 mulheres. Então a gente cresceu de 150 para 300 mulheres. Por mim, já pode estender, fazer mais dias, fazer uma feira. Já adoro a feira. A gente... Eu colocando pilha nela. Aumenta isso, Andressa, abre mais. Calma, 2023 vem aí. Pois é, porque como ainda a gente estava desenhando o formato, a gente quis fazer realmente aberto, né? Sem cobrar, sem nada. Mas para a gente conseguir pôr mais pessoas, né, a gente vai ter que fazer inscrição e tudo mais. Daí, fazer divulgação, porque muita gente fala assim, nossa, nem fiquei sabendo, não foi divulgado. Eu falei, se eu divulgar, eu não sei onde vou enfiar tanta gente. Eu doido para fazer um release, deixa eu fazer um release, eu solto na imprensa. Não, Carol, calma. Ano que vem mas você certo, faz. Vai devagar, mas até você conseguir, até atingir uma maturidade do evento, né? E você o formato, entender né? como as pessoas mais gostam, às vezes. Virar tradição no formato, até pra gente conseguir
né, fazer isso. Mas Legal. é isso, um sucesso. Legal. Carol, como vimos no começo do episódio, né, você já ocupou vários cargos aí de instituições como a ProSoja, a Acrimate. Você acredita que ter mulheres nessas cadeiras de tomada de decisão ajuda a criar um ambiente de equidade corporativa? Como que a comunicação e o marketing podem aí ajudar nessa batalha que a gente trava, né, todos os dias? Nath, bastante. Até pincelei isso ali no meio da nossa conversa, porque realmente são duas frentes de trabalho que eu sou muito focada, né? Que é a política e o agronegócio. E são dois ambientes extremamente dominados por homens. Então eu vejo muito isso mesmo. E, de novo, quando a mulher vem, ela não está só na base, quando ela toma frente, ela começa a pensar nas políticas públicas, e no caso do corporativo, nas políticas corporativas, digamos assim, que vá atender outras mulheres. Então, você tem uma mente pensando por você ali. Automaticamente, isso vai cair lá na base, vai ser um efeito cascata, né? Então, por exemplo, essa fala da Denise me marcou bastante, do aumento no número de currículos de mulheres dentro da empresa. Então, você vê, elas já estão se sentindo mais à vontade. Sem dúvida nenhuma, isso vai mudar. Por todas as instituições que eu passei, seja como funcionária lá dentro, mas a maioria foi como prestadora de serviço, PJ, né? Como cliente por conta das agências, nunca vi uma presidente mulher. Por isso que eu até comemorei um pouquinho aqui a Teca, né? Que é a Tereza, que é a presidente da Sociedade Brasileira Rural, em função disso, porque muda demais. E ela, lá em São Paulo, já está encorajando outras mulheres aqui na base a virem mais. Então, a Norma mesmo é uma que eu vi, agora eu parei, não pego mais no pé dela. Eu vivi empurrando a Marisa, né, Hitchen, né? Também é outra que eu também sempre, você precisa entrar. Até a Norma, uma vez, ela disputou a presidência da ProSoja, uma chapa, como vice. E aquilo para mim, eu falei, eu vou fazer sua assessoria de graça, mas eu quero. Então, a gente, como mulher, a gente vê essa diferença, assim, é extraordinária, Nath, porque a liderança feminina... Aí tem um outro ponto, que a liderança feminina, independente do segmento, ela é uma liderança diferenciada. Meninos, não fiquem chateados. Mas a mulher é mãe, a mulher, ela Isso que eu ia falar agora. A mulher administra um filho, uma vida, cara. É dura quando precisa, mas ao mesmo tempo é sutil também, né? Eu fui secretária de comunicação de Cuiabá e também fui a primeira mulher a assumir aquele cargo. E num momento assim de crise, que foi o episódio do paletó, né? E aí era muito interessante isso, porque assim, uma mulher... E aí tinha muitos momentos que eu falava, gente, se precisar... Pode falar palavrão aqui, assim? Pode. Claro, não estamos em horário nobre. Se precisar, a gente coça saco, a gente faz o que for necessário, mas a solução precisa ser dada. E a mulher, ela tem muito isso. Quando ela está muito posicionada, quando ela está onde deveria estar, acredito que as meninas vivem isso, você quer foco no resultado, né? Então, assim, e coisa que às vezes, num cargo que você não tem a liderança, você fica impedida. Então, vai lá, cochicha, fala, mas aí não é uma voz tão ouvida. Então, por isso, mulheres, se encorajem mesmo a virem para esses cargos de liderança, porque vai ser o todo, é um efeito cascata mesmo. Acho que é isso, Nath. Legal. Respondi? Muito obrigada. Muito bom. Vai coçar saco só de vez em quando, só quando não tiver jeito mesmo. Faz parte. Bom, e uma coisa muito interessante que a Salas, ela está sempre preocupada com o bem-estar dos seus clientes e da população de Rondonópolis como um todo. Tanto é que o slogan da Salas é tradição em viver bem. E por isso, hoje eu queria saber de vocês três, meninas, para vocês, o que é viver bem? Bom, viver bem é apreciar os momentos que a vida dá, que acontece. Acredito que manter o equilíbrio entre espiritual, emocional e profissional, que é uma coisa bem difícil, mas quando você mantém esse equilíbrio, você consegue viver bem, né? Aproveitar os momentos com quem você gosta, curtir a vida com leveza, né? E tentar tirar sempre o melhor e o positivo de tudo, assim. Eu sou uma pessoa muito otimista. Então, eu vivo bem com isso, com otimismo e leveza. Obrigada, Andressa. Eu acho que é você conviver
harmonia, digamos assim, com as escolhas que você fez. Eu sempre tento voltar isso na minha cabeça. Eu estou hoje onde eu escolhi estar, eu faço aquilo que eu escolhi fazer, eu escolhi ser mãe, eu escolhi trabalhar com meu pai, eu escolhi trabalhar no agro, eu faço aquilo que eu gosto realmente. Então, você vai vivendo sempre numa correria tão louca que, de vez em quando, é o momento de pensar, eu realmente faço hoje aquilo que eu gostaria de fazer, né? Se eu tivesse a chance de escolher novamente, seriam as mesmas escolhas que eu faria? E eu sempre penso que sim, seriam as mesmas escolhas. Então, eu acho que isso é viver bem. Às vezes as pessoas falam assim, você vai viver lá no interior do Mato Grosso, né? Eu falo, é onde eu escolhi estar. Quando eu terminei minha faculdade, eu falei, mas você vai voltar? Você vai voltar a morar com seus pais? Você vai voltar para o interior? Eu realmente escolhi passar a maior parte do tempo da minha vida rodeada da minha família e fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Então, eu acho que viver bem é isso. E eu acho que a construtora Salas, aproveitando aqui agora, são amigos nossos e tem uma história tão bonita dentro da cidade também. Colabora muito com isso, né? Tem uma pracinha nova ali do lado da Arena Economize que a gente costuma jogar ali. E eu falo, nossa, que bom que agora eu posso trazer minhas crianças aqui, pode trazer cachorro, tem um lugar para comer. Então, é mais ou menos isso, você fazer aquilo que você gostaria de fazer, né? Se pudesse escolher de novo, escolheria a mesma coisa. Acho que viver bem é isso. Obrigada, Denise. O ruim de ser a última é que elas já falam tudo que você tinha que falar, né? Bora lá, então, criatividade. vou fechar. Para fechar, eu tenho descoberto com a maturidade, Nath, que é preciso coragem. O viver bem é coragem para se posicionar, é coragem para tomar as decisões, é coragem, porque o restante vai ser consequência dessa coragem, né? Então, por exemplo, não tem nada mais triste do que você ser impulsionado, vamos falar de carreira, do que você ter um projeto, ter algo, mas você não ter coragem para assumir aquilo. Então, é coragem para se conhecer, para se encarar, coragem para entender que a vida, a impermanência da vida, que tudo vai passar, as coisas vão passar. Né? Então, assim, você não é aquilo, ninguém te tirou nada. Você é o que você é, a sua essência. E para isso precisa coragem, muitas vezes, né? Então, e aí vem todo o restante, que através da coragem você vai buscar o equilíbrio, você vai buscar as tomadas de decisões mais corretas. E eu tenho vivido muito isso, porque a plenitude se conquista, que só conquista a plenitude quem tem coragem. Muito bom, muito profundo. Para quem ficou por último e está aí reclamando. Para aqui. Mas realmente, amei as respostas de vocês. E é bem isso, acho que com a maturidade a gente vai entendendo, né, tudo isso. Muito bom. Obrigada, amiga. Bom, e eu preciso agradecer também quem está conosco aí nos apoiando, que é o Plano Vida e o Big Master. Bom, o Big Master tem promoção todo dia. Só no Big o preço é imbatível, você pode comparar, inclusive podem olhar os meus stories, toda segunda-feira estou lá, Garoto Hortifruti, mostrando para vocês que sim, lá tem muita oferta todos os dias e vale muito a pena, viu? É um supermercado muito completo, com restaurante, lanchonete, padaria, açougue, hortifruti, rotisseria, café da manhã, almoço, gente, tem tudo mesmo, tá? E que tal economizar na próxima compra? É só passar no Big Master. Sigam as redes sociais e fiquem por dentro de todas as novidades, @BigMaster_Rondonópolis. O Big é a sua melhor opção em supermercado. Quem compara sabe, pode confiar. Pensou em economia? Pensou no Big Master. Muito obrigada, gente. E olha, quem nos assistiu até agora, meu muito obrigada também. Deixa seu like, deixa seu comentário, dá biscoito para nós que a gente gosta, tá bom? Nos sigam nas redes sociais também. Meninas, se vocês quiserem deixar as redes sociais profissionais de vocês também, só falar aí pro pessoal seguir. Sigam a minha também, meu peixe precisa ser vendido. @GoulartNat, espero vocês lá. Podem falar, menina, vendam os peixes de vocês. Bom, né, vou falar então do @da Fertimig, @Grupo Fertimig, né? Lá a gente, além de falar dos nossos produtos, a gente também gera um pouco de conteúdo, que eu acho que é o que atrai, né? Comunicar Muito de maneira bom. correta, né? Com certeza. @Grupo Fertimig e o meu é _Dessa_Santos.
Iguaçu Máquinas, acho que é @Iguaçu Máquinas. A gente tem um canal no YouTube também, que é com vídeos que ensinam pequenos ajustes de equipamentos também, bastante legal. bacana para quem quiser seguir. Bacana. O meu KG, letra K e G, óbvio, né, de Carol Garcia, ponto comunicação. E o meu pessoal, que é o Carol Garcia, mas que eu acabo usando profissionalmente. Então, lá sempre tem dicas de comunicação, oratória, media training, quando eu estou inspirada, né? Mas falo bastante sobre fé, política, agro, tem de tudo um pouco. E o da agência, o foco um pouquinho maior na parte de comunicação mesmo e dos clientes. Legal, muito obrigada, meninas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse episódio. Foi muito importante terem vocês aqui. Me sinto honrada de vocês terem aceitado e dividido com a gente um pouco da experiência de vocês. E fica aí também o convite para vocês acompanharem o nosso podcast, que está muito legal, tem conteúdo para todo mundo. E eu espero vocês no próximo episódio também. Um beijinho e até mais.